Graça e paz, meus amigos. Estamos vivendo os dias que antecedem o Natal. Mas tenho observado, como muita gente também deve ter percebido, Jesus anda bastante fora dessa festa de congressamento, de amor e de alegria. Fala-se das festas, o Feliz Natal é uma frase bastante emblemática, mas pouco se detém no verdadeiro sentido do Natal. Na prática, eu tenho visto filmes com o tema, filmes natalinos de Hollywood, e não se fala, não se apregoa o nome de Jesus, mas os enfeites, tudo que envolve essa festa. Mas o anfitrião, Jesus, não é sequer mencionado. Histórias com finais felizes, com fraternização, tudo muito certo. Mas desde que, debaixo de bênção, sob os cuidados, sob a proteção daquele que veio para nos salvar, a fim de que fôssemos salvos eternamente, morrendo morte de cruz. Esse que nasceu em Belém, pobre, humilde, não está sendo lembrado. Mas isso não é algo que não esperávamos, porque quem conhece a palavra de Deus sabe que no final dos tempos haverá a apostasia. Ela não vem de uma vez só, ela vem acontecendo aos poucos. E, se possível, enganaria os escolhidos do Senhor, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos mostra as falhas deste século, os erros crassos deste século com relação ao real cumprimento do que está escrito na palavra de Deus. Estão sendo apregoadas mentiras em nome de Deus e o Evangelho está sendo desvirtuado, ele está sendo torcido, as mensagens de Deus estão sendo mudadas para agradar uns e outros, para que uns e outros permaneçam naquela denominação que é tolerante com o pecado, porque nada é mais inclusivo do que a igreja de Deus. Ela recebe todos da maneira que estão, só que não podemos permanecer no pecado. Vamos falhar? Sim. Vamos pecar? Sim. Mas que não seja de maneira consciente, de maneira deliberada, que nós possamos estar sempre contra o pecado a partir do bom combate, exortando a nós mesmos, porque não adianta que queiramos exortar os outros, reencaminhá-los para o caminho do bem, se nós mesmos não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, principalmente com a sua palavra. A Bíblia fala de apostasia. Quando eu comecei a frequentar um templo evangélico, nos idos de 98, eu escutava dizer, fulano apostatou. Por quê? Apostasia naquele tempo era falada como aquele que saiu da igreja, que não está mais naquela congregação. Ninguém procurava saber se estava em outra, o que estava acontecendo, se a intimidade com Deus estava prevalecendo, mas dizia que aquele havia se apostatado. Apostasia é algo muito sério, é o abandono da fé, da sua religião. Lógico que religião no sentido de estar religado com Deus, não aquela religião de aparência cheia de formalidades que aquela pessoa que frequenta pensa, eu faço tudo de acordo com a minha igreja. Sobre as denominações está Cristo, que é o cabeça da igreja remida. Então não basta que nós cumpramos o que o figurino manda, mas que nós estejamos sempre servindo ao Senhor com inteireza de coração e renegando o pecado. Então essa apostasia, como era dita, foi se amoldando e se aperfeiçoando de acordo com os interesses mundanos, às vezes de maneira até sutil. Hoje, como estamos vivendo os últimos tempos, antes da volta de Jesus, que muitos nem creem nisso, ela está mais incisiva,
ela está mais clara, mas muitos não estão percebendo, estão na cegueira, estão com os olhos espirituais vendados, com os ouvidos moucos, que nada passa, que nada escuta, nada ouve. E essa apostasia, ela tem atingido, tem alcançado os líderes, até mesmo os evangélicos, que estão aceitando o pecado dentro da igreja, estando conformados com esse tempo, um tempo de erro, um tempo abominável para o Senhor. Graças a Deus que em todas as denominações tem pessoas de Deus, pessoas escolhidas, que não estão se deixando levar por essa onda de modernidade. Deus é um ser que não se desatualiza, porque é eterno. E como Deus é a sua própria palavra, se a estamos alterando para agradar uns e outros, seja quem for, estamos debaixo de maldição. E a mão de Deus pesa sobre aqueles que deliberadamente resolvem alterar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que de capa a capa é a verdade que não muda, uma verdade eterna. Nenhum líder religioso, por mais influente que seja, até quando é muito influente é pior, pode mudar, alterar, adulterar a palavra de Deus, porque todos temos que estar obedecendo segundo o que Deus diz em seus estatutos, juízos e mandamentos. Infelizmente, o que é mal tem força, e o que não havia contaminado as igrejas evangélicas, agora está contaminando e fazendo discípulos de Satanás, que querem estar numa igreja, mas não abandonando o pecado, e por outra, fazendo doutrinas específicas, especiais, para atender aquela clientela, como se fosse para incluí-las, sendo que o evangelho, ele só exclui o pecado, não o ser que o pratica, porque aquele ser que está enganado, que está praticando coisas que desagradam o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, ele pode vir a conhecer a verdade, a verdadeira vontade de Deus, e mudar a rota, mudar o caminho. Ontem, o líder da maior denominação cristã no mundo aprovou a bênção para o casal do mesmo sexo. Isso tem sido comemorado largamente pelo mundo, porque é isso que o mundo quer, viver da maneira que escolheu. O Senhor não aprova todas as nossas escolhas, mesmo se estivermos dentro de uma igreja, sendo ali fiel àquela doutrina, o que é pior, porque se conhecemos, temos que obedecer mais, porque a cobrança sobre os que conhecem o Evangelho será muito mais grave, será muito mais austera, e com Deus não se brinca. Mesmo dentro dessa denominação gigantesca, há os que não concordam, há aqueles que são conservadores, que conhecem a reprovação de Deus nesse aspecto. Temos certeza de que esses vão raciocinar com o coração e com a mente, iluminados por Deus, e vão ver que não poderão servir a sinagoga de Satanás, e por isso Deus deixou o caminho, quando ele diz que saíssemos da Babilônia, quando percebemos que a nossa denominação aceita e propaga, apregoa o que não está escrito no Evangelho de Deus, está deturpando a palavra, não está usando a Bíblia como regra de fé e de princípios, que saiamos dela, sai dela, povo meu. Deus tem um povo em todas as denominações, que estejamos atentos, que estejamos debaixo da palavra, seguindo a palavra, nem que um anjo venha aqui e diga o contrário, que nós saibamos dizer não, que possamos dizer não, e buscarmos aquele lugar que está pregando a verdadeira, a autêntica, a genuína palavra
de Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste Natal, que sejamos renovados pelo Espírito do Senhor. Sabemos que não é o dia certo do nascimento de Jesus, mas é uma festa de congraçamento do povo cristão. Que o Senhor Jesus, nessa festa, não seja esquecido do lado de fora, porque Ele anela em estar conosco e nós com Ele. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe ricamente, não somente neste Natal, mas em todos os dias de sua vida. Amém. Que assim seja.